pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o centro de força, chakras. É muito interessante porque está bem relacionado com o que nós captamos do universo, né? De Deus, como funciona em relação ao nosso corpo, tá? O nosso corpo físico. Então, na semana passada nós vimos que nós tínhamos 3 corpos, né? Que seria o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito. E aí, além disso, já vem o corpo mental, né? E o espírito. Então, para dar continuidade a esses conhecimentos, né? Eu resolvi falar sobre os chakras, um pouquinho desse conhecimento aí, tá? O assunto é bem extenso, tá, gente? Se diverge muito, tem um pouco do lado espiritualista, tá? Esotérico, mas em relação à parte espiritual tem tudo a ver também, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre esses centros de força, como eles atuam diretamente na nossa vida e o que pode ocorrer diante dos nossos comportamentos, ok? Então tá, é uma palestra que foi feita por Wagner Borges, né, que é um médium, escritor, colunista e radialista brasileiro das áreas do espiritualismo e ufologia, ok? Então eu vou falar um pouquinho do Reiki, tá, que é aquela doação, uma massagem, né, uma doação de energia, tá, como ele funciona mais ou menos, né? Às vezes fala um pouquinho sobre o mantra, o karma, e aí vamos entrar praticamente nos chakras, ok? Então, aplicação de Shi e Ki, que é China e Japão, né? É o Reiki, tá? O Reiki é uma prática espiritual que se baseia na crença da existência da energia vital universal, que manipulável pela imposição das mãos. Então é como passe, né? Você impõe as mãos e aí você doa a energia, tá? É interessante, gente, prestar um pouquinho de atenção nessa parte, porque também tem a ver, né, com a doação de energia, de manipulação de energia, o que nós podemos passar para o outro e o que nós podemos perceber a reação de cada nós vimos na semana passada até o passe, né, como a doação de energia, então tem bem a ver, tá? Então, rei, né, a palavra reiki, então a palavra rei, que é do japonês, significa sabedoria universal ou amor universal. Olha que interessante. E o que? Força vital. Então, pega-se, né, a força vital, junta-se com a sabedoria universal, o amor universal, e doa-se energia. A aplicação do reiki é buscar a energia do rei para que passe pelo seu ki e flua para dentro do paciente. Então buscamos a energia do rei, passamos pelo nosso ki, que é a doação de energia vital, força vital, passando para o paciente. Isso agrega várias posições e visualizações. Esse processo juntando o reiki, eles já sabem que o que tem que ser feito. Quando você faz esse processo, a própria energia, a própria doação de energia já sabe o que tem que ser feito. Vão agir diretamente nas áreas afetadas, tá? Então, o aplicador é somente um canal de passagem da sabedoria universal, o amor universal, né? Juntando com a força vital e atingindo o sucesso. Então, assim, nós, mais uma vez, o reikiano, né? Ele é um aplicador, um canal, se liga do rei até o paciente, tá? Bem claro isso, né? Mas para que a gente possa entender melhor, esse canal teria que ser tão puro e tão limpo quanto a energia que vai ser canalizada. Será que somos? Para isso, você precisa ser um reikiano, né? Que é um sábio amoroso. Precisaria ser, né, um reikiano sábio e amoroso para doar essa energia. Por isso que não adianta você ir a alguns cursos e não juntar o amor, que a coisa não funciona.
Se você é um ser cheio de problemas, não conseguirá passar as energias limpas e puras como ela vem do rei. Daí o paciente sai com mais problemas que já tinha e ainda acaba saindo falando mal do reiki. Desculpa, gente. Então, assim, para que você consiga passar a energia que você recebe do rei com muita pureza, com toda a pureza que ela vem, você também tem que ser um canal limpo, você tem que estar bem com você tem que estar puro. E aí é que mora o problema. Não adianta fazer os cursos, fazer um monte de coisa, treinar e tal, e não adquirir essa postura de bem-estar, de coisas boas, tá? Eu estou falando um pouquinho do reiki, gente, porque precisamos entender um pouco como é trabalhar com energias, tá? Não basta querer, temos que nos modificar. Não adianta ter um dia tumultuoso, cheio de problemas, de posturas e que comprometem um bem-estar. Depois querer ser um canal de energia pura. Porque com certeza, ao invés de passar essa energia pura, você vai contaminar as energias que estará recebendo. Isso se aplica nos passes, tá? Na aplicação do reiki e outros diversos trabalhos de doação. Primeiro tenho que me depurar, tenho que estar bem, puro, pleno. Atrair energias puras, procurar evitar e atrair energias ruins, evitar discussões, xingamentos, pronunciar palavrões e etc. Então, o ideal é que a minha postura seja sempre vigiada, né? Orar para que você tenha forças de vigiar e se corrigir. Então, orar e vigiar também entra aqui, né? Nosso corpo é envolvido por uma áurea que protege contra essas energias e vibrações baixas. Então, nosso corpo físico, né, que tem um duplo etérico, que é uma áurea, que envolve nosso corpo, que protege. Mas isso depende da nossa conduta e vibrações. Se ficamos envolvidos com vibrações baixas, deixaremos vulnerável a nossa proteção. E aí ficamos muito mal, atraindo irritações, aborrecimentos, dores, doenças e etc. Então a nossa vibração é muito importante. Quando a gente se sintoniza com o rei, com as energias universais boas, nós estaremos bem. Quando nós nos sintonizamos com energias baixas, energias ruins, aí deixamos de receber toda aquela coisa de pureza, né? Acabamos atraindo doenças, dores, aborrecimentos, irritações, um monte de coisa durante o dia. E aí chega a noite e ainda quero aplicar paz, tá? É complicado, né? Então muitas vezes a gente fala, eu faço um mantra, né? E acabo ficando bem. Então vamos entender o que é mantra. A palavra mantra, muitas vezes achamos que é um som, né? Repetir várias vezes aquela palavra e trazer aquilo para mim. Então, muitas vezes não é isso não, gente. Tem uma coisa que está traduzida errada, é a palavra mantra, tá? Isso que significa a palavra man. A raiz da palavra manis, que traduz mente. Então, man significa mente. E tra, que é mantra, né? Controle. Então, se você juntar tudo, é controle da mente. E é de origem sânscrita, que é uma língua ancestral do Nepal e da Índia, né? O hinduísmo usa muito isso também. Então, man, mente. Tra, controle. Controle, mente, controle. Controle da mente, tá? Então, você tem que ter este controle, né? Para você poder utilizar o mantra, né, com controle da sua mente. Isso é usar o mantra, né, você estar controlando sua mente o tempo todo. Procure mentalizar coisas boas. Dizem que para você, se você quiser manter as vibrações boas, seja feliz. A felicidade nos traz uma coisa muito boa, gente. Procure a felicidade, olhe-se no espelho, procure ver as coisas boas que você tem a oferecer. E de você mesmo. Irá perceber que as coisas irão mudando aos poucos. Logo estará se sentindo bem.
É um processo longo, mas não tenha pressa, faça com consciência, né? E dedicação. Aí você estará fortalecendo sua áurea e trazendo boas energias para o seu chakra. É muito interessante isso, porque mentalizar coisas boas, olhar no espelho e falar, nossa, eu tenho tanta coisa boa, eu sou inteligente, eu tenho, né, consigo falar, eu consigo me expressar, por que não levar tudo isso, não trazer coisas boas para as pessoas, né? Então, quando você conseguir fazer isso, o processo é longo, mas você vai administrando isso, vai trazendo, e aí você vai conseguir ficar bem puro para poder fazer um trabalho deste de doação. E aí nós vamos falar um pouco, né, daquele dos chakras, né? É um processo longo, tal, mas não tenha pressa, tenha consciência e dedicação. Aí você estará fortalecendo sua áurea, trazendo boas energias para os seus chakras. Olha que interessante. Quando você faz toda essa vibração, se liga, traz energias boas, você traz energias boas para os seus chakras. Então vamos entender o que é chakras. Chakras de origem sânscritos, né, que eu falei que é uma língua ancestral de Nepal, da Índia. Ela significa roda de luz, é um chakra, é um ponto de luz, tá? Nesse sentido, eles apresentam no centro de energias conectado ao nosso corpo. Cada chakra tem uma relação direta com algum órgão de nosso corpo. Existem muitos chakras, mas 7 são os principais. Então nós vamos falar dos 7 principais chakras, tá, gente? São centros energéticos que estão em nossa áurea humana. Então, mas não agem diretamente no corpo, Jurandir? Agem. São centros de forças que estão no nosso duplo etérico, na nossa áurea, ligados ao nosso corpo, a algum órgão. Entendeu? Então, quando eu ativo esse chakra, eu estou manifestando os meus órgãos, tá? São pontos de energia que, quando olhamos de frente, vemos pontos em forma de círculos em determinadas áreas. E quando olhamos na lateral, né, de perfil, vemos como se fosse uma abertura para fora, mas é um conduto que leva as energias até o ponto raiz de nosso corpo. Da coluna para baixo, todos os chakras são conectados na coluna vertebral, com exceção de 2, que estão na cabeça, tá? Um coronário e um frontal. Esses estão ligados diretamente ao cérebro, que está conectado à coluna. Então, nós temos essa coluna, né, vertebral, onde estão ligados propriamente todos os pontos dos chakras, que se comunicam com os órgãos e que se manifesta durante todo o nosso corpo humano, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma figura e vou tentar explicar para vocês aquilo que eu disse, quando você olha de frente, né, para o seu corpo, como se você estivesse olhando para os chakras, tá? Você vai ver círculos e onde eles estão localizados, tá? Vamos ver se a gente consegue entender aqui um pouco. Então, é essa figura que eu quero mostrar para vocês, tá? E aí, para vocês verem, nós temos pontos de energias ligados à nossa coluna, tá? Se você olhar de frente, esses pontos são os chakras, tá? Se você olhar de perfil, de lado, você vai ter esta visão dos chakras. Olha que interessante, né? Então, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, básico, e nós temos um aqui que eu vou falar, que é o sexual. Esse seria do baço, tá? Então, nós vamos falar também do sexual. Então, nós temos 7 chakras e esse do baço seria o 8º. Tá? Nós vamos falar dos 7.
E vou explicar esse do baço aqui, porque ele aparece para alguns desenhos, para alguns e para outros não. Ok? Alguns trabalham esses chakras, outros não. Ok? Então, dando continuidade aqui, gente. Nós temos chakras que está no topo da cabeça, tá? Apontando para cima. Tá bem aqui em cima, tá? É o chakra que está na base da coluna e outro chakra que está na base da coluna, bem embaixo, apontando para baixo. Estamos ligados lá em cima, tá? Estamos ligados aqui no nosso planeta também. 2 chakras muito importantes. Sendo assim, no topo da cabeça recebe a energia de cima, a energia celeste. O da base recebe da Terra e outros recebem do meio ambiente em que estamos. Olha que interessante, né? Então, recebemos energias de todo o universo, de cima, de baixo e de todo o meio ambiente. São conjuntos da áurea humana, com seus pontos de entrada e saída, né? Das energias chamadas chakras. Vamos falar de cada um dos chakras principais e também do baço, que é um 8º chakra que não tem glândula endócrina ligado com ele, mas está ligado à coluna. O baço pode ser retirado, então ele não interfere nos outros, tá? Lembrando que cada chakra é uma abertura do duplo etérico, né, que nós falamos, para captar a energia de fora para dentro e emanar de dentro para fora. Cada vez que se ativa um desses chakras, ativa-se uma área correspondente ao corpo com alguma capacidade parapsíquica. Olha que interessante. Então, esses chakras são pontos de luz que eles estão recebendo do universo, estão mandando para a raiz do nosso corpo e estão emanando também substâncias e energias que temos no nosso corpo. Então, uma troca. Entrando e saindo, nós estamos trocando, renovando essas energias. Por isso que falamos, sintoniza com o lado bom que você vai receber coisas boas e vai passar coisas boas, tá? Então são 7 chakras. Coronário, está no alto da cabeça. Frontal, na testa. Laríngeo, na garganta. Cardíaco, que é bem no centro, tá? Que comanda toda essa parte do cardíaco. Umbilical, bem nessa região do umbigo. Sexual, que é um pouco mais abaixo, entre a virilha, tá? E o básico, que é na ponta da coluna, apontado para baixo, para trás, né? Então, coronário. Não confundir com o coronário do coração, tá, gente? E quando fala, o chakra coronário, é do coronário do coração? Não, coronário, coroa, tá? Não confundir. Esse chakra capta energia cósmicas de cima para baixo, energizando todo o cérebro. Conclusão, esse chakra energiza bilhões de neurônios. É o chakra mais importante de todos e é o que menos funciona em nós. Por quê? Se ele funcionasse bem, esse chakra coronário, gente, seríamos bem diferentes para melhor. É o chakra da expansão da consciência. Olha que interessante. Se esse chakra funcionasse bem aqui, ó, ele receberia toda essa energia e transmitiria toda essa energia. E olha, nós seríamos muito melhor. Então nós usamos apenas pouca coisa desses chakras, tá? Os hindus chamam de Sahasrara, tradução do lótus da 1000 pétalas. Tradução, né? Lótus da 1000 pétalas. É uma metáfora, uma flor de lótus desabrochando no alto da cabeça. Imagine a consciência se abrindo para o todo. Claro que é uma metáfora, mas vale a pena imaginar. Era como se o seu chakra estivesse emanando energia, emanando energia para todo, para a nossa ligação com o Rei, né? Com o Todo-Poderoso. Cada um dos chakras estão ligados a uma glândula endócrina. Então,
Todos os chakras que nós temos no corpo estão ligados a uma... Esses 7 principais estão ligados a uma glândula endócrina. Esse chakra está ligado à glândula pineal, então no centro da cabeça. No finalzinho eu vou mostrar um desenho para vocês de cada órgão e que os chakras estão ligados, ok? Então ele está ligado à glândula pineal, a epífise, né? Cada chakra apresenta uma cor específica. Tradicionalmente, as pessoas falam das 7 cores. Elas existem a partir disso assim, ó. Uma luz, que seria mais ou menos uma luz do sol, que reflete passando por um prisma, né, que seria um triângulo, né, de 4 posições, uma base, que vai ser refratado 7 cores. É igual o arco-íris, né, que tem 7 cores. Não podemos considerar essa teoria para os chakras, porque todos os chakras têm uma cor de fundo, mas ele pode refletir outras cores, dependendo do estado emocional de cada pessoa. A cor deste chakra aqui do coronário é violeta. Olha que interessante, gente. Então, assim, essa cor violeta é uma cor do fundo do chakra, tá? Quando estamos em contato com o plano celestial, ele está vibrando como um todo, cores imensas, esse violeta intenso, bonito. Quando estamos desligados com esse plano, ele começa a mudar de cor, pode ficar cinza, pode ficar escuro, entendeu? Então então ele pode vibrar várias cores, como dissemos aqui, mas a cor dele de fundo é violeta, tá? E olha que interessante, né? Expansão da consciência, hein? Olha como é muito interessante esse chakra. Então vamos para o segundo, que é o frontal. Ele é bem aqui na testa, né? E os hindus chamam de Ajna. Seria o quê? Terceiro olho. Lembra que se fala, nós temos 2 olhos e temos um terceiro olho, que fechamos os olhos, mas continuamos vendo. Vemos os nossos sonhos, vemos imagens, imaginamos situações, é o nosso terceiro olho, que é o centro de comando. Está ligado à glândula hipófise. Quando ele é ativado, desperta a capacidade da intuição e clarividência. Diz que o chakra da inteligência é o do conhecimento. A cor de fundo é um azul índico. Então, esse chakra também tem uma cor chamada de acordo com azul índico. Quando está sintonizando coisas boas, intuindo, tendo clarividências boas, ele está com essa cor vigorante, forte, ativa. Caso contrário, ele estará mudando as suas cores completamente diferentes, bem apagadas, cores escuras, cores diferentes, tá? A função desse chakra frontal. Sabemos que o coronário, expansão da mente, estamos ligados lá com o poder todo-poderoso. Esse frontal, intuição, paranormalidade, percepção extrasensorial, raciocínio lógico. É essa lógica que nós vivemos dizendo aqui, que nós temos que ter uma fé raciocinada, né? Um raciocínio lógico, coerente. As disfunções, né? Ganância, arrogância, tirania, rigidez e alienação. Então, olha que interessante, se estamos ligados com o plano espiritual, estamos ligados, sintonizados, estamos com essas funções de paranormalidade, percepção sensorial, raciocínio lógico, uma coisa fluindo maravilhosamente bem, boas intuições. Caso contrário, gera o que? A ganância, arrogância, tirania, rigidez e alienação. Olha que interessante. Está ligado ao cérebro. 2, ligado ao cérebro, que está ligado na ponta da coluna. Os órgãos, né, que eles estão diretamente ligados. Sistema nervoso central, olhos, ouvido, nariz, falta de raciocínio lógico, vícios e drogas, álcool e outras compulsões. É interessante, né? Como que ele está ligado diretamente com esses órgãos, causando
diretamente algumas situações em nosso corpo. Sistema nervoso central, olho, ouvido, nariz, causando falta de raciocínio lógico, vícios e drogas, álcool e outras compulsões, se estiver nessa parte de disfunção. Então, é muito interessante isso, né, gente? Muito interessante isso mesmo. Vamos para o terceiro chakra, que é o laríngeo, fica localizado nesta parte da garganta, tá? Os hindus chamam de Vishuddha, o purificador. Atua na glândula tireoide, glândula que desintoxica e purifica o sangue. Olha a importância desse chakra, hein? Recebendo energia, passando energia. Função: energiza a boca, cordas vocais, dentes, língua, laringe, faringe, traqueia. É um chakra da comunicação, degustação e respiração. E também um chakra das expressões. Se uma pessoa travar em si, o que acontece? Esse chakra também trava. Deixa de purificar o sangue, resultando em inflamações, principalmente articulares. Exemplo, bursite, artrite. Esse chakra também ajuda muito os médiuns na psicofonia. A cor dele é azul celeste. Então, mais uma vez, a cor de fundo azul celeste, quando está incenso, quando está ativo, acionado para o bem, está emitindo coisas boas, está nessa cor forte, intensa, atraindo, tratando de todas essas áreas do sangue, purificando o sangue, evitando todo tipo de inflamação. Mas, caso contrário, né, se o elemento se travar, deixar de se comunicar, se trancar, entrar naquele processo de depressão, acaba acontecendo muito isso. O chakra se fecha, causando inflamações, porque deixa de purificar o sangue. Começa a atingir diretamente as articulações. Vamos pensar nisso, gente. É muito interessante, tá? O quarto chakra é o cardíaco, tá? Logo abaixo do laríngeo, tá? Temos aqui que comanda essa parte do coração. Os hindus chamam de Anahata, invicto, inviolado. Chakra cardiorrespiratório, expressão de sentimentos, câmara secreta do coração. A glândula que está ligada a ele é o timo, sistema imunológico, da parte alta temporal. Então, o sistema imunológico que comanda toda a parte do tórax. A cor dele é um verde. Então, quando ele está em sintonia boa, além de estar purificando o coração, bombeando o coração, fazendo toda essa parte, ele está ligado à glândula timo, que é do sistema imunológico, toda a parte do tórax, tá? Quando ele está do lado positivo, olha que interessante, né? Ele está desenvolvido, né? Está bem, tranquilo. A áurea saudável traz relacionamentos fortes, seguros e positivos. Tem amor incondicional por si e pelos outros. Age com amabilidade e sabe perdoar, revelando bondade, compaixão, equilíbrio, altruísmo, esperança, harmonia e paz. Olha quantos sentimentos, né? Os apegos aos prazeres terrestres, honras e humilhação não o preocupam. Portanto, vive em harmonia com mundos interior e exterior. Quando bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho, as assistências espirituais e materiais ao próximo. Olha as qualidades positivas quando está desenvolvido este chakra cardíaco, trazendo todas essas coisas boas, vivenciando tudo isso, gente. Olha que coisas boas.
Agora, quando está negativo, quando está fechado, quando o elemento não se permite, não faz, tranca esse chakra, deixa de desenvolvê-lo, existe um bloqueio desse chakra. A pessoa se sente angustiada, sufocada, sendo comum pontadas no peito, baixa imunidade, desequilíbrio, a ausência de relacionamento íntimo com estes são problemáticos. As pessoas que não amam e não se sentem amadas, nem aceita, não é aceita pelos outros. Muitas vezes, não respeitando o espaço dos outros. Deixa-se dominar pelos sentimentos inferiores que geram ressentimentos, mágoas, ódio, inveja, ciúmes, complexo de inferioridade, vitimização. Todas elas de equilíbrio e instabilidade emocional, o que geram hostilidades, sentimentos de culpa, cobranças excessivas de si e dos outros. Olha só, hein? Muitas vezes você fala, poxa, eu sinto algumas coisas nisso. Então, trate de imunizar, de tratar o seu chakra, tá? É bem aquilo, gente. Se você está precisando de um tratamento espiritual, vá a um centro espírita. Ir ao centro espírita, que tem uma amiga nossa que diz aqui, ir ao centro espírita não lhe torna espírita. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser de qualquer religião. Vá ao centro espírita, chega e fala, estou precisando de um tratamento aqui, ó, eu sinto assim, assim, assim. Faça um tratamento no centro espírita. Para a parte espiritual, tá? Muitas vezes não é físico. As doenças do coração, sistema circulatório, sangue, podem ser tratados através desses chakras. Pessoas com desequilíbrios nesse chakra costumam somatizar as seguintes doenças do corpo físico: asma, bronquite, pneumonia, efizema pulmonar, edema pulmonar, tuberculose, angina, arritmia cardíaca, infarto, câncer de mama, problema de pressão alta ou baixa e etc. Sem comentário, né, gente? É muito complicado, né? Então, esse é o chakra número 4, cardíaco, traz todas essas situações. E agora, para a gente passar para o 5º chakra, na descida entre o chakra do coração e o umbilical, nós chegamos em direção ao chakra cardíaco e umbilical. Temos o chakra do baço, que é uma víscera, tá? Produz glóbulos brancos e vermelhos. Retém células mortas e as destrói. Trabalha limpando a corrente sanguínea, está desalinhado com a coluna, um pouco mais assim para a esquerda. Foi feito um desvio para a esquerda, saiu do sistema glandular. Então, não é um chakra de primeira. O baço pode ser retirado com uma cirurgia, não importa. O chakra está no duplo etérico. Ele é chamado de esplênico, que funcionou com um reserva ou um associado, tanto do chakra coronário como do chakra cardíaco. Uma energia e energiza toda a corrente sanguínea. E o outro bombeia. Se estiver mandando de menos, o reserva vai compensar. Então, assim, se o cardíaco está com dificuldade de bombear, tal, ele ajuda até nesse bombeamento, ele trabalha com os glóbulos brancos, vermelhos, então o baço tem essa finalidade, mas ele é uma víscera, ele não está ligado diretamente a uma glândula, tá? Então seria um dos primeiros chakras também, mas é só uma víscera. Se tirar o baço, o chakra continua lá, fazendo o papel de energização, tal, não vai estar fazendo mais aqueles efeitos todos, né? Muitos chamam de esplênico, né? Por quê? Porque ele está nessa região entre coração e umbilical, tá? Como chakra secundário, também existe o estomacal,
que está no estômago, sobre o estômago e o hepático. Ele é sobre o fígado. Então, assim, temos um sobre o estômago e um sobre o fígado. Temos o do baço, que é do lado esquerdo, temos o do estômago no meio e temos o hepático do fígado, tá? Então, nós temos coração, mais 3 e o do umbilical, então formam um círculo, né? Um triângulo, né? Que cria toda essa parte que os hindus dão outro nome, que é sobre o fígado e que não fazem parte daqueles 7, mas são órgãos importantes que respondem ao chakra umbilical, tá? Então está ligado diretamente ao chakra umbilical, fazendo aquele triângulo que eu disse a vocês, entre o chakra do estômago e o umbilical. Existem vários terminais nervosos que se juntam lá atrás, perto da coluna, que a ciência chama de plexo solar. Então, muitas vezes falam, esse é o chakra do plexo solar. Não é. É umbilical ligado ao baço, estômago e hepático, formando um triângulo que se forma um plexo solar. Esse plexo solar, ele é físico, tá, gente? Então, ele está fisicamente ligado próximo da coluna. Não confundir com o chakra umbilical, que está lá, é com o plexo solar, que ele está lá na áurea, tá? Porque o chakra está no duplo, né? No duplo etérico. O plexo está no físico, tá? Quando fala assim, esse é o chakra plexo solar. Não. Plexo solar seria essa união de todos os chakras durante os terminais e que se formam esse plexo, tá? Umbilical, então, vamos falar, que é o 5º chakra, né? O nome dele é Manipura, para os hindus, né? Mani significa joia e Pura significa cidade. Então, cidade da joia, cidade pura, né? Então, olha que interessante. Vamos imaginar essa metáfora, né? Que significa cidade cheia de joias. Esse é o umbilical, então uma cidade cheia de joias. Sol refletindo sobre as joias, energia toda a área abdominal, inclusive o estômago. Ele é um chakra que atrai todo o prana da comida, tá? Que é a energia que a gente come, então ele tira toda essa energia da comida e que espalha por todo o sistema. Ele é o que traz a solidez para o corpo. A glândula que está ligada a ele é o pâncreas, que projeta a insulina para a corrente sanguínea, para dosar a quantidade de glicose que as células recebem. Então, o pâncreas, direto na glândula, né? Observação, os chakras cardíacos seriam expressão de amor, alegria, compaixão, e o chakra umbilical, junto com o plexo solar, formam um triângulo de força expressa, emoções instintivas, por exemplo, medo, agressividade, ânsia, irritação, causando gastrite, úlceras, estresse. Todo sentimento vem do coração e toda emoção do triângulo. Então, quando se junta, pode trazer consequências muito sérias, tá? Pelo contrário, se estão nessa fase obscura, medo, agressividade, ansiedade, irritação, causando gastrite, mas se for ao contrário, estão te trazendo muita paz, muita tranquilidade, você está calmo, a ansiedade não existe, você está pleno, consciente, evitando todo tipo de doenças, tá? Principalmente nessa região do estômago, gastrite, úlceras e o estresse, né? A cor dele é o amarelo. Olha que interessante. Então, amarelo do umbilical, tá? Então, vamos para o 6º chakra, um pouco mais abaixo do umbilical, entre a região aqui da virilha, tá? Aqui, bem na direção aqui. Muitos não falam desse chakra, então chamam o chakra do baço como seria um chakra desses 7 principais, mas não é o baço, tá, gente? Então, é o sexual. Muitos falam, não mexa com esse chakra sexual, porque um distúrbio nesse chakra você se compromete, você se transforma. Então, assim, o pessoal tem muito medo de se transformar. Por que não mexer? Por que não trazer boas energias para o seu chakra sexual?
porquê disso, né? Ele é chamado de Svadhisthana, morada do eu, morada do sol ou morada do prazer. Olha que interessante o que significa. Está ligado às glândulas de reprodução do baixo ventre e a ligação dele com o testículo do homem. Então, na mulher, né, nos ovários, no baixo ventre, e nos homens, diretamente nos testículos, tá? Área de influência, emoção, sensualidade, criatividade, desejos, sonhos, relacionado e relacionamentos. Relacionado a relacionamentos, tá? A cor dele é laranja. Olha que interessante, né? Quando está pleno, tranquilo, consciente, está alaranjado, né? O centro dele, a cor dele, tá? Então, é interessante esse chakra, né? Está ligado diretamente às nossas emoções, principalmente as emoções sexuais, né? A sensualidade, aos nossos prazeres, sensualidades do corpo, criatividade. Nós somos criativos ou não? Os desejos, né? Os desejos tanto sensuais como os desejos para as nossas vidas, os sonhos. Estamos ligados diretamente, né? Pela coluna, os sonhos. E os nossos relacionamentos, tá? E vamos para o sétimo chakra, que é o básico, que é nessa região bem abaixo do cóccix, lá atrás, apontado para a terra, tá? Ele é chamado de Muladhara, base do fundamento, base da coluna. Mula significa raiz e a Dahara significa base, base da raiz, né? As glândulas ligadas são suprarrenais. Tem uma sobre o rim, cada um tem terminais, né, em cima de cada rim. Projeta adrenalina quando você está ansioso ou com medo. Quando essa energia vem do solo, sobe, entra por esse chakra e está com a boca voltada para baixo e sobe pelas glândulas suprarrenais, que tem a função de regular o metabolismo do sódio, potássio, dos carboidratos e fazer um controle hídrico das reações do corpo humano, como o estresse, secreta hormônios como adrenalina, ativa o mecanismo de defesa e ataques do organismo, se relacionando por isso com as emoções do medo e sobrevivência. Chakra básico é também chamado de chakras terra, por sua ligação com o elemento que nos conecta nas nossas raízes, ou seja, o planeta Terra, né? E o nosso corpo físico, formado pelas estruturas que nos sustentam. Por isso, há também uma relação desse centro energético com os componentes estruturais do nosso corpo, ligados diretamente com os ossos, músculos, coluna vertebral, quadris, pernas e pés. Deste modo, é o chakra que nos oferece a estrutura para vivermos no plano físico. A cor dele é vermelho. Olha que interessante, né, gente? É muito interessante essa parte, tá? Porque nós estamos ligados praticamente à nossa Terra, né? Nós somos praticamente ligados a essas... ao nosso planeta, né? Estruturando toda a nossa parte, a nossa estrutura, físico, músculos e tal, além de trabalhar com o nosso rim, tá? Trabalhando os hormônios, adrenalinas, é muito importante também. Perceberam, gente, os 7 chakras influenciam centros de forças para os nossos corpos? Eu vou mostrar agora para vocês a foto, né, dos chakras ligados diretamente às nossas glândulas, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, tá? Olha. Então, né, pineal, laríngeo, timo,
coração, né? Fígados, rins, umbilical, sexual, tá? E o básico lá atrás, né? Então, é essa a visão que vocês têm dos nossos chakras ligados diretamente às nossas glândulas, tá? As nossas glândulas no corpo físico. Ok, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre essas energias, né? Sobre esses chakras. E trabalhar em cima deles, tá? Doação de energias, tá? Purifiquem esses chakras, tá? Façam essas mentalizações, tragam energias boas. E com essas energias boas, ativem seus chakras. Energizem eles, para que você possa ficar pleno, para que você possa ficar bem espiritualmente, tá? Então, nossos chakras ligados ao nosso duplo etérico que atuam diretamente no nosso corpo físico, trazendo essas manifestações, essas situações, ok? Fiquem com Deus mais uma semana, espero que vocês tenham gostado e divulguem, tá, gente? Levem essas informações às pessoas, aos nossos entes queridos, para que possamos ficar bem, ok? Que assim seja, boa semana, graças a Deus, que assim seja.